Amados irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua casa, tá? Com tudo que você fizer dentro da vontade de Deus. Amém? Quero pedir para você, meu irmão, que chegou nesse vídeo, a você que já segue o canal, a você também que ainda não segue, mas que Deus fez esse vídeo chegar nas suas mãos, eu quero te pedir que veja o vídeo até o final. Se Deus levou esse conteúdo até as suas mãos, se Deus fez esse vídeo chegar até você, é porque Ele quer falar com você através desse estudo, desse ensinamento que Ele está nos transmitindo hoje. Amém? Quero agradecer aos meus inscritos, a você que se inscreveu, que tem acompanhado o canal, tem deixado o seu like, tem deixado seu comentário. Muito obrigada, que Deus te abençoe, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acompanhe, veja todos os conteúdos que são fantásticos, onde Deus nos ensina muito. Amém? Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouquinho com Deus através de uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Irmãos, o nosso estudo, nosso aprendizado hoje está baseado nessa frase: Olha para nós. Os irmãos podem observar que no versículo 3, a Bíblia diz: E vendo a Pedro e a João, né? Então, se ele estava vendo a Pedro e a João, ele estava olhando, porque é impossível você ver algo se você não olhar, né? E por que então Pedro e João diz: Olha para nós, né? Porque parece meio que, né, digamos que sem sentido. A pessoa está olhando para ele e ele diz: Olha para nós. Eu já estou olhando, eu já estou te vendo. Mas o que Pedro fala para esse homem é o seguinte: olha para nós como servos de Deus. O que Pedro e João diz para esse homem é: olha para nós como apóstolos de Cristo. Olha para nós além das suas perspectivas humanas, físicas. Olha para nós como exemplo a ser seguido. Olha para nós e enxergue o que está dentro de nós, aquele que nos preenche. Olha para nós de uma maneira que você consiga enxergar não a nós, mas aquele que vive em nós. Olha para o meu exemplo. Olha para a minha vida. Olha para a minha conduta. Olha para os meus caminhos. E você vai encontrar aquilo que nos preenche. Você vai encontrar um poder tão grande que vai fazer em você e de você aquilo que você nunca imaginou. Coisas que você nem pode contemplar nesse momento. O que Pedro faz aqui com ele e com João é se colocar como exemplo daquele homem. É se colocar como espelho daquele homem. Mas para quê, irmã? Para contemplar a Jesus Cristo, aquele que preenchia as suas vidas. Irmãos, a nossa geração, ela vive uma crise religiosa muito grande. E é muito comum a gente ouvir de lideranças, né? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe só para a cruz. Não olhe para mim, não olhe para o homem, porque o homem é falho, porque o homem cai, porque o homem peca. Olhe só para Jesus que é perfeito.
Mas ao longo da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus usando pessoas para se manifestar. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus usou pessoas como um espelho para refletir a Ele mesmo, a sua semelhança, a sua natureza, a sua personalidade, o seu caráter. Toda a Bíblia vai nos mostrar que Deus usou pessoas, homens e mulheres, para ser exemplo dos outros. Então essa frase é completamente incabível. Aí você vai dizer assim, irmã, mas a Bíblia diz, Paulo diz, que a gente tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sim, fato. O homem não é autor nem consumador da sua fé. Mas Jesus Cristo pode ser encontrado na vida dos seus servos, através do seu modo de viver, do seu modo de proceder, do seu modo de falar, da sua forma de vida, do seu modo de pensar, do seu modo de agir. É assim que as pessoas encontram a Jesus em nós, né? E Jesus se resplandece, Jesus se mostra, Jesus se manifesta ao mundo através do seu povo. E ele sempre usou homens e mulheres para resplandecer, para ser o exemplo, né? Da sua igreja, para ser um exemplo que o mundo pudesse olhar e dizer, eu preciso entrar nesse padrão, eu preciso ser como essa pessoa, eu preciso viver como essa pessoa, para que eu possa encontrar Jesus Cristo. E é exatamente isso que Pedro está falando para esse homem. É exatamente nessa posição que Pedro e João se colocam diante desse homem, como um exemplo que ele poderia olhar para seguir, como um exemplo de homem de Deus, como um exemplo de servos do Senhor, como um exemplo de discípulos do Senhor, como um exemplo de lideranças na igreja, a quem aquele homem poderia seguir. E ele está dizendo aqui, olha, se você olhar para nós, você vai encontrar Jesus Cristo. Se você olhar para o nosso procedimento, se você olhar para a nossa forma de viver, se você andar como a gente andou, você vai viver um encontro com Deus. E esse encontro com Deus vai fazer de você uma nova criatura. E ninguém melhor do que Pedro para se colocar nessa posição, porque ele havia vivido isso. E o que Pedro está falando aqui, ele está dizendo, eu sou um exemplo. Nós somos exemplos. Gente, esse homem estava nessa porta mendigando todos os dias. E a Bíblia diz que alguém levava ele. Então ele era debilitado, ele precisava de outras pessoas para conduzi-lo até ali. E ele precisava do que ele recebia ali para sobreviver, provavelmente ele e a sua família. E eu acredito, meus irmãos, que essa não foi a primeira vez que esse homem viu a Pedro e a João. Porque fazia parte da rotina dos discípulos ir para o templo para adorar, para orar, para buscar a Deus. Então, provavelmente, essa não foi a primeira vez que esse homem viu aqueles homens. E a Bíblia diz que ele viu a Pedro e João e tinha uma perspectiva de receber algo que pudesse saciar sua fome natural. Mas quando Pedro e João olham para ele, eles levam uma outra perspectiva. Ele diz, não, eu não vou te dar um dinheiro que você vai comer um pão agora e vai sentir fome mais tarde. Eu tenho algo maior para você. Só que para você ver, você precisa olhar para mim. Você precisa olhar para nós. Você precisa enxergar além dos que os seus olhos físicos estão mostrando para você. Você precisa contemplar aquilo que está dentro de mim. Você precisa contemplar o Deus que está me preenchendo. Você precisa receber esse Deus. Você precisa viver esse encontro. E você precisa seguir. Você pode olhar para mim. Você pode enxergar em mim um exemplo. Você pode seguir para onde eu estou indo. Porque a minha vida, o meu modo de viver, o meu proceder, o meu agir, está me conduzindo para o centro da vontade de Deus, a salvação. E se você me seguir, e se você olhar para mim como um exemplo, e se você for comigo, se você agir como eu ajo, se você pensar como eu penso, se você fizer o que eu faço, você está indo na mesma direção. E sim, nós somos um exemplo a quem você pode seguir.
É fato, gente, que na nossa época, na nossa geração, nós temos uma crise de exemplos. Nós não temos, porque as pessoas não querem mais, as lideranças elas não querem mais pagar o preço. Por que que Pedro fala isso? Por que que João fala isso? Porque eles tinham testemunho, eles tinham uma vida no altar, eles tinham comunhão com Deus. O que saía da boca deles era endossado pelo Espírito Santo. Era assinado embaixo pelo Espírito Santo. Eles sabiam que o que eles falavam poderia ser testificado por qualquer pessoa que observasse a vida deles, porque eles eram, de fato, o exemplo da igreja. E a igreja seguia eles como exemplo. É bíblico. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus diretamente. E quando Moisés descia do monte ou saía da tenda, as pessoas olhavam para Moisés e viam a glória de Deus. As pessoas olhavam para Moisés, mas viam a glória de Deus. Era o exemplo a quem o povo poderia olhar, enxergar o Senhor e seguir aquele homem sabendo que estava seguindo o homem de Deus e que aquele homem de Deus iria conduzi-los diretamente para Deus. Aí você fala assim, não, irmã, mas cada pessoa tem que seguir a Cristo do seu modo individual. Sim, mas para isso a pessoa precisa chegar a uma maturidade na fé. Enquanto ela não alcança essa maturidade na fé, ela vai precisar enxergar exemplos. E as lideranças precisam ser, observem, meus irmãos. Muitos líderes dizem isso. Não olhe para mim porque eu sou um homem, eu sou um pecador. Mas quando eu ouço uma frase dessa, meu coração treme. Porque quando a pessoa chega a falar isso, não olhe para mim, porque se você olhar para mim, você vai cair. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou um exemplo de servo para você seguir. Eu não sou um exemplo de discípulo. Eu não sou um exemplo de apóstolo. Eu não sou um exemplo de homem ou de mulher de Deus a quem você possa olhar e seguir para encontrar Jesus Cristo. E isso é muito sério. E sabe por que eles falam isso? Porque eles sabem que a sua vida não reflete mais o Senhor. Eles sabem que a sua vida não conduz para Deus. Eles sabem que se um novo convertido, por exemplo, ou alguém que está de maneira ainda bem segura na caminhada, olhar para ele vai encontrar o quê? Quedas, pecados recorrentes, ciclo vicioso de pecado, de perdão, de pecado, de perdão, que isso não é exemplo. Então, quando ele fala, não olhe para mim, é porque ele sabe, é porque o Espírito Santo testifica dentro dele, você não é um exemplo para o meu povo. Se o meu povo te seguir, ele não vem para os meus braços, eles vão direto para o braço da concorrência. É porque eles sabem que eles não são o exemplo. E eles jogam essa culpa no Senhor, não, porque eu sou um ser humano, eu sou falho. Olhe para Deus, mas Deus sempre usou homens e mulheres para ser padrão, para ser exemplo, para ser observado, olhado e seguido até que chegue ao encontro do Senhor. Até que viva esse encontro com Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Se você olhar para nós, se você olhar para o nosso testemunho, se você olhar para a nossa vida com Deus, se você olhar para a nossa caminhada com Cristo, você vai viver um encontro com o Senhor. O meu testemunho, a minha vida com Deus, o meu modo de viver, o meu modo de proceder é um celeiro de novo nascimento. Você vai viver um encontro com Cristo, com Deus, através do que eu vivo com Ele. É isso que ele está dizendo. Olha para mim. Eu sou um exemplo para você. Olha para mim. Veja em mim um exemplo que você pode seguir para que você seja curado, restaurado, salvo. Ele não disse creia. Ele não disse tenha fé e acredite e continue mendigando. Ele disse não, olha para mim. Porque se ele olhasse para ele, se aquele homem olhasse para eles, para Pedro e para João, ele iria encontrar Jesus na sua vida, em todo o seu modo de viver, em todo o seu modo de agir. Eles iam encontrar Jesus Cristo. Ele ia encontrar Jesus Cristo
na vida de Pedro e João. Por isso ele diz, olha para mim, com toda a segurança do mundo. Olha para mim, com toda a convicção do mundo. Eu tenho uma vida que vai te levar para Deus. Eu tenho uma vida que vai fazer você conhecer mais de Deus. Eu tenho um testemunho que vai fazer você tremer na presença de Deus. Eu tenho uma comunhão com Deus que vai fazer você desejar esse Deus como a terra anseia pelas águas, como a terra seca anseia pelas chuvas. É isso que ele está dizendo. Ele está tomando uma posição de exemplo para a igreja. Ele está tomando uma posição de exemplo para aquele que está manco na fé, debilitado na fé, olhar e se levantar na fé, e andar na fé, e viver na fé que ele tinha, que conduzia a vida dele, né? Irmãos, no livro de Filipenses, vou mostrar para vocês que Deus sempre usou e sempre vai usar pessoas para ser sim o exemplo da sua igreja. Deus não tirou do homem a responsabilidade de resplandecer através da sua vida, do seu testemunho, do seu procedimento, a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo. Em Filipenses 3,16 diz o seguinte: mas naquilo a que já chegamos, no conhecimento que já chegamos, no entendimento que já chegamos, naquilo que já nos foi revelado por Deus, andemos, vivamos, né? Precisamos agir segundo a mesma regra e sentindo o mesmo. Aí deixa eu te falar. Eu fui pesquisar o que é regra, tá? Regra é aquilo que regula, dirige, rege, tá? Então, segundo as regras, agora deixa eu te falar, a regra que rege a igreja não é a regra do mundo, nunca foi. A regra que rege a igreja são as regras do céu, são as regras do Senhor. A igreja nunca foi regida pelo padrão do mundo. A igreja de Cristo nunca foi regulada por aquilo que regula o mundo. O mundo nunca foi o padrão para a igreja. A regra da igreja, ela vem do céu e ela resplandece do céu através das pessoas, das lideranças, daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que lideram. É através deles. E por que, irmã, que eles não fazem mais isso? Porque eles sabem que eles não são mais conduzidos pelas regras do céu. Por isso ele diz, não olhe para mim. Porque ele sabe que as regras que estão na vida dele são regras mundanas. E as regras do mundo não conduzem para Deus. Por isso ele se exime da sua responsabilidade de de resplandecer a regra, o padrão do céu sobre a igreja. E de ser o exemplo que a igreja vai não apenas contemplar, olhar. Porque olhando para ele, vendo o padrão do céu, vendo as regras de Deus, o Senhor vai resplandecer e as pessoas vão enxergar Cristo e vão desejar Cristo na vida dela. Só que ela não quer mais, eles não querem mais viver nos padrões do céu, nas regras do céu. A igreja sempre foi regida por regras. Mas as regras que vêm de Deus, a regra que vem dos céus, essas regras vêm para suas lideranças, elas se vestem daquilo, vivem aquilo, e o Espírito Santo testifica aquilo, e eles se tornam um padrão, eles se tornam um padrão de regra, eles se tornam um padrão de testemunho, de vida, e eles se tornam um exemplo da igreja e do mundo. Mostrando para o mundo, a igreja é diferente. A igreja vive segundo as regras do céu. A igreja não é dominada, regida pelo mundo, o que é bem diferente de hoje. E é por isso que a gente não ouve mais esse tipo de frase, olha para mim. A gente não vê mais pessoas se colocando no seu devido papel, no papel que Deus designou para elas, de serem exemplo para a igreja, tá? E também em Filipenses 3,17, diz o seguinte, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andem. Sabe quem falou isso aqui? Paulo. Essa é a mesma atitude que Pedro teve naquele dia, e João. Ele diz, olha, sejam meus imitadores. Ele diz, olha, meus irmãos, tenham cuidado. Cuidado de quê? De seguir aquilo que eles viam de exemplo na vida de Paulo. Como que você não pode seguir o homem? Como que você não pode seguir o seu líder?
Como que você não pode ver no seu pastor um exemplo de vida com Deus? Como que se você olhar para o seu pastor você vai cair? Então é porque ele não é um homem de Deus. Se ele fala isso para você, minha irmã, meu irmão, é porque ele sabe que ele não é um homem de Deus. É porque ele sabe que se você seguir ele, se você seguir ela, você vai se estrepar, você vai cair, você vai quebrar a cara, você vai parar no inferno. Porque quando ele é de Deus, quando ele tem vida com Deus, o Espírito Santo testifica nele, ele bate no peito e diz, pode me seguir, porque eu sou um homem de Deus, eu estou caminhando para o céu e eu vou te levar para lá também. Seguindo o padrão de Cristo, porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E sabe por que Paulo dizia isso? É porque ele tinha certeza, ele tinha convicção, é porque ele sabia que ele estava no caminho certo, é porque ele sabia que ele era um padrão do céu, ele sabia que ele estava seguindo o padrão de Deus, e ele sabia que ele iria sim, não apenas chegar no céu, mas levar muitos com eles através do seu testemunho, através da sua comunhão com Deus, através da sua vida no altar, de todo o seu modo de viver, de proceder. Ele sabia que ele estava completamente absorvido pela regra dos céus. Ele sabia que ele resplandecia isso. E ele sabia que sim, ele era um padrão do céu. Ele sabia que sim, que a igreja podia olhar para ele e chegar a Jesus e conhecer a Jesus através do seu modo de viver, de proceder. Por que os nossos pastores não fazem mais isso? Porque eles não têm a vida como Paulo tinha. Eles não têm mais a certeza, aquela convicção. Eles já não têm mais aquele preenchimento, aquela convicção de dizer, pode vir comigo. Nós vamos pro céu juntinho, assim, ó, com a igreja. Por quê, meus irmãos? Porque eles não vivem mais segundo o padrão dos céus. Por isso que eles sabem que eles não são exemplos, nem para a igreja, nem para o mundo. Amém? Aí eu fui, irmãos, pesquisando, né, vendo outras passagens, e eu encontrei Filipenses 4:9, que diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quem disse isso aqui? Paulo. Para quem Paulo estava fazendo isso aqui? Para a igreja de Filipenses. E Paulo não disse, olhe para Jesus, não olhe para mim não, que eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou um pecador. Não, ele disse, olhe para mim. Olha, gente, aquilo que vocês aprenderam, de quem que eles aprendiam? De Paulo? Era Paulo quem levava a mensagem para eles, escrevia cartas para eles. Os pastores que estavam ali eram pastores que seguiam o exemplo de Paulo. Então ele diz, aquilo que vocês aprenderam, por que aprenderam? Porque alguém ensinou. Por que eles aprendiam? Porque eles ouviam e viam na vida da sua liderança aquilo que eles falavam, o endosso do Espírito Santo sobre os seus testemunhos, sobre as suas vidas. E ele diz, aquilo que vocês aprenderam e que vocês receberam e que vocês viram. Frisa essa frase. O que vocês viram. Sabe por quê? Porque se a gente ouvir, se a gente receber, mas se a gente não vê as coisas andando conforme a gente ouviu e a gente aprendeu, Deus não está nesse negócio, não. Tem que falar, tem que ensinar, tem que derramar do que tem na sua vida, mas tem que viver. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o modo de viver, o modo de agir condizente com aquilo que sai dos nossos lábios, com aquilo que sai da nossa boca. Porque senão vai tudo por água abaixo. E por que Paulo diz isso? E olha só. E o que vistes em mim. Aqui Paulo não diz o que você viu de Jesus em mim, o que você vê em Cristo, o que você vê na cruz, o que você... Não, ele diz o que você vê em mim. No meu modo de viver, no meu modo de proceder. Olha para mim, observe o meu testemunho, observe a minha vida com Deus, observe a minha comunhão com o Senhor, observe a minha obediência, observe o que eu sofro pelo Evangelho. Eu sou
sim um exemplo para você seguir. Faça tudo o que eu faço. Aqui com Paulo não tem aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Paulo disse, faça o que você ouviu de mim, faça o que você recebeu de mim, faça o que você viu de mim, porque eu tenho certeza absoluta, endossada pelo Espírito Santo, que se você agir como eu ajo, se você fizer como eu faço, se você viver como eu vivo, Deus vai ser com você, porque eu sou de Deus e eu sigo a Deus. Ele tinha essa segurança, é isso que falta na nossa liderança hoje, essa segurança. Essa certeza de que sim, eu estou vivendo com Cristo, eu estou vivendo para Cristo. E sim, eu posso ser um exemplo para a igreja seguir. Não dizem, meus irmãos. Não dizem. Eles não têm coragem. Porque se a gente for seguir conforme o que a gente vê na vida deles, a gente vai direto pro inferno. Direto assim, direitinho mesmo, sabe? Direitinho mesmo, sem parada, sabe? Sem abreviação, direto. Sem conexão. Eles sabem que a vida deles não conduz mais para o céu. Entendeu? Aí, gente, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso é um mandamento. Como que um pastor lê isso aqui e tem coragem de falar para a sua igreja? Irmãos, não olhe para mim não, olhe para... É antibíblico. Está completamente fora da palavra. Ele fala isso porque a vida dele não está mais no prumo do Senhor. Ele sabe que ele não é mais. Porque a Bíblia diz, olhai para os vossos pastores, aqueles que falaram da palavra, aqueles de quem vocês aprenderam, tá? A fé dos quais imitai. Então, ele não apenas manda a gente observar, mas manda a gente seguir. Porque imitar é seguir, é fazer igual. Você quer ver? Eu fui pesquisar o que é imitar. Imitar. Reproduzir fielmente o que a pessoa faz, o que foi ou é feito, as características de alguém, tá? Aí tem também inspirar-se, ter como exemplo, copiar. Isso te diz alguma coisa? Não era exatamente isso que Pedro estava dizendo para aquele homem? Que Paulo estava dizendo para a igreja? Que ele continua dizendo aqui? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vai chegar um momento que eu não vou mais estar aqui. Vocês já não vão mais olhar para mim como exemplo. Mas olhe para os vossos pastores. Agora, tenham sabedoria. Vocês olhem para ele, imite a fé dos quais, atentando para o seu modo de viver. Se o modo de viver dele estiver adequado àquilo que ele prega, ele vai ser um exemplo para você. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós temos todo tipo de exemplo. E Deus permite. Nós temos aquele exemplo que a gente pode seguir, que a gente sabe que é um homem, que é uma mulher de Deus, que a gente sabe que são pessoas que têm uma vida no altar, sabe que o comportamento dele está endossado pelo Senhor. Mas também a gente tem aqueles exemplos do que a gente não pode ser jamais. Jamais. A gente sempre vai ter esse exemplo. Esse exemplo aqui é o exemplo de pessoa, de comportamento que eu tenho que riscar da minha vida. Porque se eu for igual a esse homem aqui, tem uma labareda gigantesca me esperando. E Deus permite. E é isso que Paulo está dizendo. A fé dos quais imitai. Aí ele vem com um detalhe. Atentando, prestando atenção, observando, olhando, enxergando se ele vive, se o comportamento dele condiz com o que ele fala. Se o testemunho dele te leva para Cristo. Porque se não levar, esquece. Né, irmãos? Aí, pra gente terminar, Hebreus, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas seja sarado. Eita glória! Irmão, irmã, minha querida pastora, meu querido pastor, pelo amor de Deus, se tem alguma coisa na sua vida que não serve de exemplo para a igreja do Senhor, se tem alguma coisa na sua vida que você sabe que não vai levar
a pessoa para Cristo, se arrependa, coloque a sua vida no altar e seja o exemplo. Porque o seu e o meu exemplo, porque aqui, até agora a gente foi falando de comportamentos mais de lideranças, mas aqui é uma palavra que se expande a tudo, porque tem um momento que a gente está olhando, que a gente está vendo, que a gente está contemplando, que a gente está observando, mas tem um momento que a nossa fé chega à maturidade e nós nos tornamos esse exemplo. Porque a Bíblia diz assim, olha, fazei veredas direitas. Vereda, gente, sabe o que é vereda? É caminho estreito, tá? É caminho estreito. É aquele caminho que você passa resvalando com dificuldade, topando aqui, topando ali. Não é de qualquer jeito. Glória a Deus. E aí,